Vocês já ouviram falar sobre uma doença denominada neuromielite óptica? É uma doença rara, tá? Mais rara que outra, chamada esclerose múltipla, que eu já comentei aqui no canal também. Mas no nosso meio, ela é até comum. Como assim, Leonardo? Ela é rara, mas é comum. Quero dizer, ela é uma doença rara, mas no mundo inteiro tem algumas regiões que ela é mais prevalente, entre elas no Japão, tá? E aqui no Brasil. Nós temos um alto número de pacientes com neuromielite óptica. Meu nome é Leonardo Medeiros, sou médico neurologista e vamos falar dessa doença que infelizmente ainda é desconhecida, tanto para as pessoas quanto para o próprio Ministério da Saúde. Tá? Não temos política pública para tratamento dessa doença, que é uma enfermidade extremamente grave. Então vamos começar do começo. Neuromielite óptica é uma doença autoimune, que até 2004 era conhecida como uma forma chamada forma óptico-espinhal da esclerose múltipla. Só que nessa data, na Clínica Mayo, lá nos Estados Unidos, eles descobriram que essa doença tinha um anticorpo específico. Essa forma óptico-espinhal da esclerose múltipla tinha um anticorpo específico. No ano seguinte, descobriu-se que esse anticorpo era contra os receptores chamados de aquaporina 4. Existem vários receptores de aquaporina, entre eles na pele, no rim, no pulmão, e o 4 especificamente no sistema nervoso central. Tá? Aonde exatamente? Em vários lugares do sistema nervoso central, mas é abundante na medula e no nervo óptico. Então, por isso que ela é chamada de neuromielite óptica. Apesar que de 2015 para cá, o ideal é a gente falar de espectro NMO, ou espectro neuromielite óptica. Por quê? Sabemos que ela não só comete o nervo óptico e a medula, ela ataca outras regiões também, como o tronco encefálico, tá? Diencéfalo, que é uma região do nosso cérebro. Então, por isso a denominação espectro NMO. Okay? Espectro neuromielite óptica. É uma doença grave que pode levar a pessoa à cegueira. Então a pessoa fica cega num surto. Tá? O que seria o surto? Então, o início de um sintoma. Então o paciente começa a perder a visão, vai piorando no decorrer de horas e até dias, e a pessoa fica cega daquele olho. E se não tratado rapidamente, vai ficar sequela. Tá? E muitas vezes abre um quadro com quadro medular. Então ela comete a medula de maneira longitudinal, tá? E extensa, pegando várias regiões da medula. Então, podendo pegar a região mais alta, a região cervical, até regiões mais baixas. E quanto mais alta, mais sequelas o paciente vai ter, como não conseguir mexer os braços. Alguns casos o paciente pode ir com necessidade de intubação. O que é isso? Colocar um tubo para ele respirar com necessidade de ventilação mecânica depois, e quando sai, fica totalmente dependente, sem controlar a urina, não conseguindo sair da cama, sem se locomover. E o reconhecimento da doença pelos colegas, não só neurologistas, mas o primeiro que vai atender vai ser no pronto-socorro. Imagina, a pessoa com perda de força, quem vai atender é o clínico lá na porta de entrada. Então ele tem que saber que existe uma doença chamada neuromielite óptica. E quanto mais rápido tratar, e o tratamento principal que a gente chama de plasmaférese nesse surto, que é tirar os anticorpos do corpo, passar numa máquina, né, passar o sangue do paciente numa máquina, tirar os anticorpos e devolver de novo, tá? Que é o tratamento ideal, o paciente recupera. Vou contar até uma historinha para vocês. Ano passado chegou uma paciente com um quadro bem característico de neuromielite óptica. Ela não estava andando, sem controle não conseguia controlar a urina, né, nem as fezes. Acamada, fez a ressonância, viu o quadro bem característico, né, essa mielite que a gente chama, essa lesão na medula longitudinal extensa. Fiz inicialmente o que nós temos aqui em Bauru, que é uma medicação chamada corticoide, não respondeu, foi solicitado rapidamente a plasmaférese. Essa paciente saiu daqui com uma força que a gente fala grau zero, que ela não mexia absolutamente nada, não tinha nada de esboço de movimento. E depois da plasmaférese, ela está andando, ela voltou a andar. Então, de novo, o tratamento da crise, quanto mais rápido, melhor, vai evitar uma sequela grave no futuro, que infelizmente acabamos pegando. Eu tenho alguns pacientes aqui que não reconheceram a doença no início, não tiveram oportunidade de fazer esse tratamento rapidamente
e acabou desenvolvendo essa sequela. Tá? Esse receptor de aquaporina, o que ele faz? Rapidamente explicando, a aquaporina serve para controlar a quantidade de água dentro da célula. O anticorpo acaba bloqueando esse receptor e a água ali começa a acumular dentro da célula, levando a uma necrose celular, principalmente dos astrócitos, que são células também que estão dentro da nossa cabeça. Não só da cabeça, perdão, no sistema nervoso central. Não só na cabeça, como na medula, como eu disse. Tanto pegando os astrócitos quanto o neurônio, levando à morte celular. E neurônio acaba não regenerando. Esse que é o problema, por isso o quadro sequelar da pessoa. Tá? Então, quanto mais rápido reconhecer, mais rápido tratar, melhor. E o tratamento adequado é a plasmaférese. E o grande problema da neuromielite ótica, hoje, falando em saúde pública, nós não temos um código para a doença no SUS hoje. Tem um Código Internacional de Doença, que é o CID, que é o G36. Tudo bem, mas o SUS ele não tem nenhum tratamento específico, é o que a gente chama de PCDT. O PCDT tem outras doenças, tal como esclerose múltipla, já é bem documentado. Tá? Não é o ideal, mas é o que tem. E melhorou bastante, perto do engessamento que era antigamente. Hoje melhorou bem até. Mas, infelizmente, para a neuromielite ótica a gente não tem. Um dos remédios que ajudam no tratamento, no tratamento, para evitar que tenha novos surtos, é a azatioprina. E a gente não consegue essa medicação facilmente. Consegue para a esclerose múltipla, tá? Mas para a neuromielite ótica não consegue. Então, o ideal, o paciente acabou de ter o surto, entrar rapidamente com tratamento profilático, que evite que tenha novos surtos. Tá? Imagina, o paciente ficou cego num olho, se tiver um surto vai ficar cego no outro, ou de novo, pegou um quadro medular, vai ficar paraplégico, tetraplégico, então não podemos deixar que isso ocorra. Tá? Infelizmente, nós não temos ainda, na data que eu estou fazendo esse vídeo, um protocolo adequado para o tratamento e remédios que o SUS oferece. Tá? Então, entre eles, temos a azatioprina, que não é dos melhores remédios, mas fazer o quê? É o mais em conta. Tá? E às vezes o paciente consegue comprar alguns, ou a prefeitura da cidade acaba pagando. Outro remédio muito bom, que esse sim é bem melhor do que a azatioprina, é o rituximab. Rituximab é um remédio que é uma classe chamada anticorpo monoclonal. Ele se liga nos receptores CD20, que são marcadores de linfócito B. O que é isso? São as células que produzem nossos anticorpos. Como eu disse, é uma doença autoimune que produz um anticorpo específico. Se eu diminuir as células que produzem esse anticorpo, eu vou conseguir melhorar o desfecho da doença, evitar que ele tenha novos surtos. O problema do rituximab, o SUS oferece para artrite reumatoide, para alguns tipos de linfoma, tá? E eu acho que só, não lembro de outra doença que o SUS acaba oferecendo, mas para neuromielite ótica, não. Isso é ruim, porque eu preciso que o paciente corra atrás. O remédio não é tão barato, ele custa cada frasco em torno de 8 a 10 mil reais, o paciente inicialmente vai ter que usar 4 frascos, tá? A cada 6 meses, depois dá para diminuir um pouquinho, tá? 2 frascos a cada 6 meses, mas mesmo assim é 20 mil reais a cada 6 meses. A maioria da população não vai ter condições. E também as seguradoras também acabam não oferecendo, seguradoras de saúde, tá? Mostrando a problemática. E isso o Ministério da Saúde tinha que ver, tinha que ajudar a fazer um protocolo específico, saber que existem pessoas com essa enfermidade e não são poucas. O Brasil é um dos países do mundo de maior prevalência, apesar da doença ser rara. Tá? Esse remédio, tanto a azatioprina quanto o rituximab, eles são off-label. O que eu quero dizer? Não está o nome na bula para tratar neuromielite ótica, não tem o nome neuromielite ótica na bula, e isso é ruim. Só que no último ano, agora em 2023, chegou no Brasil 3 medicações que são para tratamento da neuromielite ótica, que é o inebilizumab, o satralizumab e o ravalizumab. São 3 palavrões, né? Mas o legal, são remédios que mostraram alta eficácia. Foi usado principalmente para a falha do rituximab. Então, o ideal no paciente com espectro MO que tem um diagnóstico mesmo, que veio um anticorpo positivo, a gente iniciar com o rituximab,
Teve falha com o rituximab, ir para uma dessas 3 drogas, ravulizumab, inebilizumab ou satralizumab. São drogas com locais diferentes de ação. Tá? Um atua no complemento, outro no CD19 e o outro numa molécula chamada interleucina 6. Então isso é legal. São remédios novos para tratar a doença e com alta eficácia. Os 3 mostraram os trabalhos pivotais que não houve surto depois deles. Olha que bacana. O problema são remédios extremamente caros. O tratamento anual vai variar de 800 mil a mais de 1 milhão por ano. É muito caro. Então as pessoas não têm condições. Por isso, de novo, a importância do Ministério da Saúde fazer um PCDT, fazer um protocolo, reconhecer essas pessoas, os doentes. Não são poucos. O legal no Brasil é que está surgindo associações, tá? Para tratamento da neuromielite óptica, para divulgar o conhecimento, porque são pessoas que ainda infelizmente estão na sombra. E a partir do momento que prescreve um medicamento desse, é difícil a obtenção, tanto por seguradora quanto pelo SUS. Aí vai ter que ir por outras vias que não são adequadas, é caro para o sistema. Tá? Então, quanto mais rápido a gente reconhecer, mais rápido fizer um protocolo, melhor para esses doentes e melhor para tudo. Porque se eu evito que esse paciente tenha um surto medular, por exemplo, ele vai depender menos de outras pessoas. Ele vai continuar trabalhando, ele vai pagar os impostos, INSS, ele não vai ficar aposentado, tá? Dependendo de fontes do governo. Então, assim, às vezes, se a gente colocar a farmacoeconomia, colocar na balança, vale muito mais a pena. E para o governo, quando ele negocia com as empresas farmacêuticas, foi mais barato, tá? Então, de novo, meu alerta aqui, precisamos tirar esses pacientes da sombra, precisamos mostrar que eles existem. Para quê? Para fazer um tratamento adequado. Tá? E quanto mais rápido, melhor, porque a gente evita sequelas. Vide o exemplo que eu dei na minha paciente. Eu acredito que ela, a família e eu também, principalmente quando eu a vi andando sem bengala, aquilo me arrepiou de uma maneira tremenda. É para isso que eu fiz medicina, é para isso que eu fiz neurologia, para mudar qualidade de vida das pessoas, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar o desfecho das doenças. Para isso que Deus deu o dom para mim. É para isso que eu corro atrás de ajudar os meus pacientes e também divulgar através dos vídeos sobre essas doenças. Me empolguei um pouquinho. É que eu gosto de estudar essa parte. Eu acho que a gente realmente tem que tirar essas pessoas da sombra, mostrar que elas existem para melhorar qualidade de vida de todos esses pacientes. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos, tá? Sugira algum tema para a gente conversar aqui, tá? Façam questionamentos, fiquem à vontade, que eu teria o maior prazer de responder para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e espero vocês no próximo.